todos vocês que estão aí chegando nesta transmissão live. Eu sei que é bem cedo no Brasil, portanto não há problema se você não puder ver agora, mas vai ficar gravado e mais adiante você poderá ver essa transmissão, dessa devocional. E hoje eu estarei aí falando um pouco sobre Provérbios capítulo 3. Eu estou lendo em hebraico e em português, fazendo uma tradução livre, direto para o português, e compartilhando com vocês alguns princípios importantes na Palavra de Deus que podemos ler nesse trecho maravilhoso de Provérbios de Salomão. Mas antes de fazermos isso, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Vamos fechar os olhos, agradecer a Deus e pedir a Ele que envie o seu Espírito Santo para estar falando aos nossos corações. אבינו היקר, אנחנו מבקשים שפשוט תקבל את כבודך, את מלכותך, את מקומך היום בבוקר הזה. Nosso Pai querido, nós pedimos que tu recebas o teu lugar no reino, no trono e no nosso coração nesta manhã. אנחנו מבקשים שרוח קודשך תנחה אותנו. Nós pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza. ששום דבר מאיתנו לא יצוץ, כי nada aqui de nós se levante, אלא שמדברך ומרוחך הקודש נדבר ונשמע ונציית. Mas sim que do teu Santo Espírito nós possamos falar, possamos ouvir e obedecer. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém. Bem, conforme eu falei para vocês, e eu estou aqui realmente mostrando para vocês a Bíblia em hebraico, um grande abraço, Paulo, todos que estão aí chegando. Eu não vou me deter muito hoje aos comentários, mas vamos ao que realmente importa hoje. Se você tiver uma pergunta, um comentário a fazer diretamente para mim, você pode fazê-lo, e depois que a live acabar eu vou estar revisando os comentários, vou estar também respondendo as perguntas. Então sinta-se à vontade de questionar e de comentar. Vai ser um prazer poder estar lendo aquilo que vocês estão escrevendo. E se você deseja que mais pessoas sejam abençoadas por essas devocionais que eu tenho feito, não esquece aí de clicar na setinha e compartilhar. E deixe o seu comentário. Se você gostou, clique em gostei. E também, se você ainda não está registrado aí, não está com a notificação do nosso canal, clica no sininho para que você possa receber as notificações. Tá bom? Deus abençoe profundamente a vida de vocês e abençoe esta leitura que vamos fazer agora também. Pois bem, o texto está sendo chegar um pouquinho mais perto para o som ficar ainda melhor. Mishlei, Provérbios, né? capítulo 3, Perek 3. Beni torati al tishkach vemitzvotai itzor libcha. Meu filho, a minha lei não te esqueças, e os meus mandamentos segure em seu coração, guarde em seu coração. Ki orech yamim shnot chaim veshalom yosifu lach. Porque muitos dias e anos de vida e paz te acrescentarão. Chesed ve'emet al yazrucha, ksharem al gergotecha, katavem al luach libecha. Graça e verdade não deixes, e prenda-os na sua garganta e escreva-os no quadro do seu coração. O matzachen v'sechel tov beinei Elohim v'ha'adam. E ache graças aos olhos e uma mente boa nos olhos dos homens e de Deus. Petach el Adonai kol libecha ve'al el binatcha
al tisha'en. Confie no Senhor de todo o seu coração e não no seu próprio entendimento. Bechol drachecha de'uhu vehu yasher orchotecha. Em todos os seus caminhos seja reto. Em todos os seus caminhos conheça-o e ele acertará os seus passos. Al tehi chacham beinecha, ira et Adonai vesur mirá. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e fuja do mal. Rifut ti'e lesarecha veshikui leatzmotecha. E isso trará cura para o teu interior e alívio para os teus ossos. Kabed et Adonai mi'oncha u'mireshit kol tevuatecha. Honre ao Senhor com as suas riquezas e com as primícias de tua colheita. Va'imalu asamecha sova vetirosh vekevecha ifretzu. E os seus armazéns transbordarão e beberás do vinho dos seus vinhedos que se multiplicarão. Musar Adonai beni al timaz ve'al takotz betochachto. Na disciplina do Senhor, meu filho, não se irrites e não se ire por suas provações. Que et asher yehav Adonai, porque aquele que ama o Senhor, Yochiach, provará, o re'ev et ben iratzeh, e a dor do filho suportará. Asherei Adam matzah chachma ve'adam yafik tvuna. Bendito é o homem que achou a sabedoria e o homem que buscou entendimento. Que tov schara min schar kesef umicharutz tivuatá. Porque é melhor do que o comércio de prata e do que a grande colheita. Vaikará e mipinenim, e mais cara do que as pedras preciosas. Vechol haftzecha lo yishvu ba, e todos os seus desejos não se assemelham a ela. Orech yamim beyamina uvesmula osher vekavod. Longanimidade de dias na sua direita e na sua esquerda, riqueza e honra. Drachei Noam, os seus caminhos são caminhos agradáveis. Vechol netvotea shalom, e todas as suas direções são de paz. Etz chaim hi lemachzekim ba, vetoncheha meushara, porque ela é a árvore da vida para os que se asseguram, a retêm, e felizes os que a apoiam. Adonai bechokhma yasad aretz konan shamayim betvunai. O Senhor com sabedoria fundou a terra e aos céus com entendimento. Beda'ato terumot nikveu ushchakim irafu tal. E em seu conhecimento os abismos se quebraram e os céus trouxeram orvalho. Beni al yaluz meinecha natzor toshia umezema. Meu filho, não deixe se levar pelos seus olhos e não se estenda para as conspirações.
ויהיו חיים לנפשך וכן לגולגותיך, e serão vida para a sua alma, e agradável, e beleza agradável para o seu pescoço. אז תלך לבטח דרכיך ורגליך לא תנגוף. Então você andará em segurança, e os seus caminhos, os seus pés não tropeçarão. אם תשכב לא תפחד, se deitares não temerás, ושכבת וערבה שנתך, e o seu sonho, e deitastes, e muito será o seu sonho. אל תירא מפחד פתאום, não tema o temor momentâneo, ou de repente, repentino, o משת רשעים que tavou, e nem mesmo a mão maldosa, ou a ação maldosa dos maus não virá. Que Adonai yeh b'chsil ושמר רגליך מלכד, porque o Senhor estará te protegendo e guardará os teus pés de serem apanhados. Al timnatov, não deixe de praticar o bem, מבעליו בהיות ועל ידיך לעשות. Não deixe de praticar o mal se está em sua mão, não deixe de praticar o bem se está em sua mão fazê-lo. אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר ייתן ויש איתך. Não diga para o seu próximo, vai-te e volta amanhã e eu te darei se você tem isso em sua mão. אל תחרוש לרעך רעה, não pense ou não maquine o mal contra o teu próximo. והוא יושב בטח איתך, porque ele se sentará seguramente contigo. אל תריב עם אדם חינם, não brigue gratuitamente com alguém. אם לא גמלך רעה, se ele não te fez mal. אל תקנא באיש חמאס ואל תבחר בכל דרכיו. Não inveje o homem violento e não escolha nenhum dos seus caminhos. כי תועבת אדוני נלוז ואת ישרים סודו. Porque é abominável para o Senhor o ímpio e os que são retos conhecerão os seus segredos. Me'irat Adonai beveit rasha unave tzadikim ivarech. Porque o temor do Senhor alcançará o mal, porque o temor do Senhor em casa e o mal e oásis de justos ele abençoará. Im lalitzim hu yalitz, se ele não suporta aos tolos, vela anavim e tenchen, e para os simples ele dará graça. Kavod chachamim yenachalu, uchsilim merim kalon, porque a honra dos sábios jorrará ou brotará, e aos tolos o mal os alcançará com certeza. Provérbios 3 é simplesmente maravilhoso. Existem algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse texto. Eu sei que é um texto difícil de ler, tanto em hebraico quanto em português. É um Provérbios de Salomão. Salomão era um homem que conhecia muito bem o idioma, usava palavras muito complexas, porém existem princípios aqui que nós podemos guardar em nossas vidas de forma singular. E eu quero destacar alguns desses princípios. O primeiro deles é que o Senhor nos ensina que não devemos pensar que temos a capacidade de entender
as nossas próprias vidas e os nossos próprios destinos. Nós não temos. Somente o Senhor realmente conhece as nossas vidas, até mais do que nós. Somente o Senhor conhece também o nosso destino. Portanto, é necessário que a gente confie nele. Esse texto fala sobre praticar o bem, sobre confiar e andar no caminho de retidão. E fala também que não é fácil caminhar neste caminho de retidão. Ora, viver uma vida reta não é para qualquer um. Às vezes, nós temos que pagar o preço. Uma pessoa, por exemplo, que paga impostos, ela é reta, ela paga mais imposto do que o ímpio, que não paga nenhum imposto. Uma pessoa que tem que passar no sinal, ao invés de passar no meio da estrada, da rua, ela tem que dar uma volta maior, caminhar, esperar o sinal abrir e fechar. Existe sempre um preço a pagar para andar dentro da lei dos homens, quanto mais quando queremos andar na lei de Deus. Não é fácil servir a Deus em todos os momentos. Existem momentos que a gente quer tentar dar um jeito, tentar fugir das regras, tentar adaptar aquilo que a gente pensa, aquilo que está escrito na palavra de Deus, e a gente sofre com isso. Nós sofremos com isso porque nós somos servos de Deus. Ora, se nós sofremos com isso, isso também é um bom sinal. É sinal que o Espírito de Deus ainda está falando com você. É sinal que você pode também se arrepender e você pode mudar de direção. E eu acho que a grande esperança desse texto é que ele não fala de uma pessoa perfeita. Olha, quem conhece a vida de Salomão sabe que Salomão teve uma vida de prazeres, uma vida de extrema abundância, de extrema violação de princípios bíblicos. Mas quando ele escreve o livro de Provérbios, ele provavelmente escreve quando ele já era velho e ele entendia, conforme ele mesmo costumava dizer, tudo era cansaço e enfado, que nada do que realmente ele fez no passado tinha um valor real. E agora ele está ensinando Roboão, seu filho, os verdadeiros valores, mas pelo visto Roboão também não aprendeu muito, né? Por que isso acontece? Porque nós somos seres humanos, e como seres humanos nós estamos sujeitos à fome, à sede, a pensamentos bons, a pensamentos torpes, a planos bons, a planos maus. Nós estamos sujeitos a todo tipo de provação. E eu quero deixar uma dica, aproveitar e deixar uma dica aí para vocês, né? Ao longo dos anos, se nós lermos a palavra de Deus, por exemplo, sobre Jacó, né? Jacó, ele enganou seu pai, porque tinha um problema de vista, não conseguia vê-lo. Então Jacó engana ele, né? Se faz passar por Ismael. E o que acontece depois com Jacó é que quando ele vai lá para Harã, ficar com seus parentes, ele é enganado por Leia e Labão, que se aproveitam da escuridão da noite, se aproveitam da festa, da vestimenta. Ele não pode ver quem é a noiva. Então ele entra nas núpcias, ele tem relacionamento, e de manhã, quando ele finalmente pode ver, o que ele descobre? Ele descobre que ele foi enganado. Então nós vemos aí, mais uma vez, Deus provando ele naquilo que ele se aproveitou do problema que o pai tinha. Então, tem dois aspectos. Um aspecto é quando nós pecamos num lado, esse pecado pode nos fazer consequências por outro lado. E outro aspecto é que quando também nós julgamos, não julgueis para que não seja julgado, conforme Yeshua fala o tempo todo. Quando nós julgamos em um aspecto, nós temos que nos preparar, porque talvez Deus use aquela mesma forma também para nos provar.
nós não estamos isentos de cairmos, né? Mas sim, somos levados à palavra de Deus, aqui por Provérbios 3 e as palavras de Yeshua também, né? Aprendei de mim que o meu fardo é leve e suave. Nós aprendemos pela palavra de Deus que nós podemos, mesmo caindo, mesmo estando fracos, podemos nos achegar a Ele, pedir a Ele a sabedoria, que por sinal aqui no livro de Provérbios é uma forma filosófica de falar de Yeshua, a sabedoria encarnada de Deus, né? Nós podemos nos achegar a Ele e pedir, dá-nos a sabedoria que vem do alto. Dá-nos a verdadeira árvore do conhecimento, não aquela que nos faz pecar, mas aquela que nos abre os olhos para vivermos uma vida com Deus. Eu acho que realmente esse capítulo nos traz uma esperança de que, se buscarmos no Senhor e em Suas palavras, teremos alívio para o nosso interior, para as nossas dificuldades, para as nossas tristezas, para as nossas angústias e por todo tipo de provação que podemos estar passando. Nem sempre é fácil estar sendo provado, mas com certeza, o Senhor sempre estará conosco. E quando superarmos isso, seremos as pessoas mais felizes do mundo. Teremos também aprendido uma grande lição: não julgar para não ser julgado. Não desejar o mal para os nossos próximos. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês por estarem participando dessa devocional e eu convido a vocês a lerem Provérbios capítulo 3, meditarem na palavra de Deus e continuarem nesse processo de transformação. Deus de Israel está começando em cada um de nós uma revolução maravilhosa em nossas vidas. Uma revolução silenciosa e transformadora, onde buscaremos a Ele de todo o nosso coração. Estaremos no lugar mais elevado que todos nós podemos estar, aos pés do Mestre Yeshua. Mais uma vez, meu muito obrigado e desejo a vocês um Shabbat Shalom. Um Shabbat de paz e de alegria, de felicidade, de comunhão e, acima de tudo, cheio da presença do Senhor. Por favor, compartilhe. Seja um canal de bênção para outras pessoas. Aqui é Miguel Nicolaevski do Café Torá. Desde Sião para vocês.